Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filho da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RBVA, Fundo de Renda Urbana aí da Rio Bravo. Vamos dar uma olhadinha o que rolou durante esse mês. Informações do fundo: tem sua taxa de administração de 0,65, PL do fundo 1 bi 650 milhões. O início do fundo lá em 2012, é um fundo bem antigo, né? São 87 mil cotistas. Aqui tem mais algumas informações, alguns números. Tudo isso a gente vai ver no decorrer do relatório, tá? Nos destaques também. E vamos lá para o que rolou. Ele vem destacando aqui algumas coisinhas, tá? Só vamos dar uma olhadinha aqui na cota a mercado dele. Fechou segunda-feira aí a 9,70. Subiu 0,2. Se a gente pegar em uma janela de 3 meses, ele subiu bastante lá. Teve um grande influenciador aí que comprou, né? E a cota disparou. Efeito manada aqui. Voltando lá para o relatório. Então vamos lá. Durante o mês aí, o resultado do fundo foi de 8 centavos,4 e a distribuição foi de 9 centavos. Tiveram aí um total de 27 milhões em vendas, né? E 2 novas locações. Em outubro anunciaram 6 transações. Isso a gente já trouxe no relatório passado, né? Então assim, não mudou nada, mas a gente pode dar uma passadinha aqui. Então foram a venda dos imóveis da Barra Funda, Nilo Peçanha, São Gonçalo e venda das cotas que ele tinha do Iguatemi Faria Lima, né? E a alocação foi o Monsenhor Celso e no edifício Olivetti. Então, foram firmados 27 milhões em vendas, sendo 6,7 milhões em lucro, né? Desses 4 imóveis. As vendas foram realizadas em patamar igual ou acima do valor patrimonial e marcam uma TIR de 15,2% ao ano para o Barra Funda, 21,2% para o Nilo Peçanha, 10,6% para o São Gonçalo e 9,8% para o Iguatemi Faria Lima. Com as vendas, a exposição ao setor bancário atingiu o menor patamar histórico, menos de 25% do ativo investido. No total, o fundo já vendeu 26 imóveis e atingiu mais de 250 milhões em ativos vendidos e 77 milhões em lucro. Então aqui a gente dá uma olhadinha no histórico de vendas, né? O lucro aqui, 77 milhões. Então a gente vê aqui quanto que ele vende acima do laudo, enfim. Eles anunciaram também aí a alocação de 1.300 metros quadrados do Monsenhor Celso para um escritório de contabilidade e também anunciaram a alocação do edifício Olivetti, lá na Avenida Paulista, para um restaurante temático. Aqui ele fala da diversificação, né, de quase 20 inquilinos. Então, com as locações, o fundo passou a ter exposição em 13 setores diferentes do varejo, além de atingir uma diversificação importante em termos de risco de crédito, com 19 inquilinos diferentes que compõem a receita do fundo. Saúde do caixa, isso aqui a gente já falou bastante, né? Que assim, há uns 2, 3 meses atrás, antes dele fazer essas vendas, não vou falar que estava preocupante, mas estava entrando ali um pouco em alerta por conta da necessidade de caixa, né? Mas com essas vendas aí, ele trouxe uma tabelinha também, falando de valores, então a gente ficou um pouco mais tranquilo. Essa mesma tabelinha tá aqui. Então, dá para ver que ele já não tem uma necessidade de caixa, né? Então, em outubro, o fundo realizou o pagamento da segunda parcela referente à aquisição do portfólio de imóveis alocados a Pernambucanas, né? Valor aproximado de 27 milhões. Com o pagamento, o fundo detém atualmente 37 milhões em caixa. Vale destacar, né, que esse patamar de caixa é suficiente para o fundo arcar com todas as suas obrigações de alavancagem até o final do ano que vem, 2026. Abaixo eles destacam de forma consolidada os valores a receber provenientes da alienação de parcelas, né? Parceladas que impactarão de forma positiva. As parcelas que ele vai recebendo aqui. Então as parcelas a receber das vendas. Em 2025 ele tem mais 2 milhões para receber. Em 2026 tem 16 milhões, quase 17 para receber. E em 27 tem mais 6,3 milhões. As obras do Porto Belo já estão em estágio final, então não vai ter mais desembolsos aqui, então vai dar uma segurada ali no caixa dele. Após a entrega do imóvel, que vai ocorrer nesse segundo semestre, o imóvel ainda ficará em reforma, só que dessa vez por parte da Porto Belo, né? Que vai ser a adequação necessária
deles ali, né? E a inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2026. Aí aqui temos imagens da loja lá do Porto Belo, né? O imóvel será um dos mais icônicos da região, isso é bem interessante, e está sendo construído de forma artesanal, com atenção a todos os detalhes, principalmente quando se leva em consideração a área de atuação da locatária, que é arquitetura e design de interiores, né? Aí aqui a gente tem um cronograma da obra de planejado e realizado, a gente está aí em quase 100%. Aqui a gente dá uma olhadinha na DRE. Então nesse mês ele gerou 16 milhões aqui, resultado financeiro foi negativo. Temos aqui as despesas do fundo, o resultado quanto que deu, gerou 13 milhões, pagou 14, gerou 8 centavos, 4, pagou 9 centavos. Se a gente dá uma olhadinha aqui no acumulado do segundo semestre, ele gerou 31 centavos, pagou 36, acima do que ele gerou, né? E no acumulado do ano, a mesma coisa, gerou 85 centavos, pagou 90. A gente vê que o resultado acumulado dele está negativo de 5 centavos. Então, assim, é bom ficar atento a isso, né? Para esse ano ainda, ele só tem 2 milhões a receber, né? É bom ficar atento com isso aqui. Composição do resultado nos últimos 12 meses. Então, a gente vê que ele vem gerando mais ou menos o recorrente dele aí, ó. É 8 centavos, 7, 8. Aqui o quanto que ele pagou, 9 centavos. Acredito que vai conseguir manter esses 9 centavos aí até o final do ano. E vamos ver se eles vão mudar o guidance para o início do ano que vem, né? Se vão diminuir ali, chegar mais próximo dos 8 centavos, que é a renda recorrente dele. Aqui a gente vê a cota patrimonial, então tá 10,57. A distribuição por cota e resultado. Então a gente vê, ó, todos os meses aqui, ó, gerou menos do que pagou, gerou menos, gerou menos, gerou menos, gerou menos, gerou menos, gerou bem menos, gerou menos. Então, ó, dos últimos 12 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9 meses aí ele gerou menos do que ele pagou. Somente em 3 meses que ele acabou gerando um pouco mais. Sendo que um desses meses ele gerou 1 centavinho a mais. Dividendo anualizado de 11,1%. A composição do PL do fundo, como é que tá? Então, o que ele tem de imóveis, o que ele tem de fundo imobiliário, o que ele tem em caixa aqui, né? E valorizar receber também. Aí tem aqui o ativo total, as obrigações dele, outros. E o PL do fundo de 1.650 milhões. O passivo dele são 276 milhões. A rentabilidade da gestão ativa, né? Então a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Ele acaba batendo tudo aí. CDI, o IFIX. Rentabilidade desde o início também acaba batendo tudo aí. Aqui o preço por cota e a liquidez. Então, o volume médio diário aí de quase 2 milhões. Número de cotistas não para de subir, né? Tá com 87 mil cotistas. Depois que o influenciador lá comprou, muitas pessoas compraram. Então, a gente vê que ele subiu aí 10 mil cotistas de um mês para o outro, praticamente. E aqui ele fala dos imóveis do fundo, né? Eles querem potencializar o portfólio de imóvel de varejo AAA, como eles denominam, né? Então a gente tem aqui a tipologia, 80% em imóvel de varejo, 18,4% imóvel de varejo AAA. Aqui, ó, detalhe para o seguinte, ele tem 10 imóveis vagos. Então a gente já conversou, eu já levantei esse ponto aqui para vocês algumas vezes, né? Ele está demorando muito para fazer locação. E nisso que ele demora, alguns imóveis vão ficando vagos e assim, vai ficando. A gente pode descer mais um pouco. A alocação dos recursos, então tá praticamente tudo em imóveis. A localização dos imóveis de varejo AAA, como ele considera, né? Então a gente vê aqui, ó, Porto Belo, Pão de Açúcar, Renner, Centauro. Esse aqui é o do edifício Olivetti, que é o restaurante temático. Então a gente vê aqui, ó, 20% do PL do fundo aí em varejo AAA. Receita por estado, bem concentrada em São Paulo, 60%. Receita por indexador, 35% IGPM e 65% IPCA. Receita por região, Sudeste é a maior de todas.
Aqui a gente vê o cronograma de vencimento por receita. Então, em 25 tem 4% dos contratos vencendo aí, reajuste. Agora para esse mês de outubro, tivemos aí 17% de reajuste, 15% em IPCA e 2% em IGPM. E o setor, maior setor ainda é o bancário, né? 25%, seguido de alimentício, educação e ó, vago aqui, 10%, 11%. Os maiores locatários aqui, então, Cogna, Caixa, Açaí, Santander, o que tá vago. Receita por locatário, a gente vê que o maior de todos hoje é Cogna. Aqui a gente vê a alavancagem, então o cronograma de amortização. Agora para 2025, eu não gosto dessa tabelinha, eu preferia que a cada mês que passasse ele vá diminuindo aqui, para a gente ver realmente o quanto que falta para ele quitar, né? Mas assim, já deve estar bem no finalzinho aqui. Para 2026, que é até quando ele tem caixa, né? São 30 milhões aí, 31 milhões de que ele tem que pagar, então tem caixa para isso. Aqui a gente vê as dívidas dele, são dívidas baratas, né? IPCA mais 5,30, 5,60, 6, IPCA mais 4,48, então bem ok. Um nível de alavancagem de quase 11%. E aqui nós temos a lista de imóveis dele. E aqui eu separei o que está vago. Então temos um imóvel vago em Fortaleza, que 2.500 metros quadrados. Temos em Recife, mais 2.300 metros quadrados. No Rio de Janeiro, 1.200 metros quadrados. Aqui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 4 no Rio de Janeiro, 5 na verdade. Ó, tudo na casa de 1.000 a 2.000 metros quadrados. Tem um aqui em Porto Alegre, 2.000 metros quadrados também. Temos aqui em São Paulo, mais 2.000 e 3.000 metros quadrados. Então assim, pessoal, é aquilo, é ficar atento aqui, né? Vacância faz parte de qualquer portfólio, né? Mas assim, eu vejo que está demorando muito para alugar. Então, há uns 2 meses atrás a gente já bateu um papo sobre isso, né? Era até uma movimentação que eu estava pensando em fazer na minha carteira, de sair de RBVA para aumentar a posição em algum outro fundo que eu tenho, né? Mas assim, não foi somente por conta da vacância, era também por conta da necessidade de caixa. Agora que está resolvido isso, está um pouco mais tranquilo, mas a questão da vacância ainda que está pegando, né? 6,4%, sem contar que tem a questão que o pagamento recorrente dele é mais ou menos 8 centavos, então assim, para o ano que vem provavelmente vai diminuir essa distribuição, né? Não sei se ele vai conseguir vender tanto quanto ele vinha conseguindo vender, né? E assim, é ficar de olho, qualquer novidade vou trazendo aqui para vocês, viu? Então se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @o Fi da Questão. E é isso, galera. Valeu, um abraço.